Boa tarde, mulheres despertadas para gerar. Saudades de vocês, né? Ficamos uma semana aí sem vídeos, tivemos uma primícia abençoada e foi abençoada mesmo. Maravilhosa. Tivemos, assim, muitos testemunhos, muita mudança, muita transformação. E eu quero dizer para você que esse é o tempo da transformação, é o que Deus tem feito em nós e através de nós, amados. E precisamos viver isso que Ele tem para nós. Hoje nós vamos falar então sobre a profetisa Miriam. Nós demos uma introdução sobre os profetas, falamos sobre Débora, que diante de todas as profetisas, ela foi podemos dizer assim, a empresária das profetisas, né? Que ela foi a profetisa reconhecida por um rei, foi chamada para profetizar para todo o povo. Ela ficava num lugar específico, momentos específicos, dias específicos, para estar julgando o povo e aconselhando. Então, Débora foi a top 10 das profetas, não mais importante, né? Não mais importante, porque cada uma delas tiveram a sua importância e cada uma de nós tem a sua importância. Eu sempre digo assim que nós nunca sabemos o que Deus vai fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, a não ser que nós vivamos os caminhos que Ele preparou para nós. Eu não sei se você conhece, mas existe o pregador Billy Graham, né? Existe o pregador Billy Hinn. Nós temos missionários por todo o mundo, né? E alguns deles tiveram só a mãe que evangelizou. Não tinha muito conhecimento, com certeza não tinha internet, e a mãe ensinava a palavra. E esses grandes homens, eles trouxeram muitos, milhares de pessoas à salvação e ao reino de Deus. Então, não existe maior, não existe melhor. Existe um chamado e um lugar específico para cada uma de nós vivermos. E Miriam, nós vamos falar, ela foi irmã de Moisés. Nós estamos falando do segundo livro da Bíblia, que é Êxodo, tá? Então ali nós não vamos ler, mas a história de Miriam começa em Êxodo 2, quando uma menina ainda que ela era, ela acaba salvando o irmão dela, Moisés, da morte. Ela consegue resgatá-lo do rio Nilo, porque estavam perseguindo os hebreus naquela época, os filhos de Deus, queriam matar para que Jesus não pudesse nascer dessa linhagem, né? Já era um maligno querendo destruir a promessa do Senhor, mas, amada, não existe ação do mal que possa destruir aquilo que o Senhor determinou na minha vida, na tua vida, a não ser que nós venhamos a permitir. E nesse caso de Miriam, ela não permitiu, ela pôde levar Moisés para ser ensinado no palácio como um príncipe, filho da filha do rei, né, do faraó na época, mas ele não esqueceu das origens dele. E nós vamos ver com o passar dos capítulos ali de Êxodo 15, leia, é importante que você entenda tudo isso, né? Miriam teve papéis importantes e determinantes nessa passagem do povo de Deus. Ela era uma líder, sempre foi líder. Ela era, então, a irmã de Moisés, irmã de Arão, uma profetisa também. Moisés profeta, Arão profeta, de uma família sacerdotal, pais cristãos. E ela, na passagem onde Moisés faz a retirada deste povo, aproximadamente 2 milhões de pessoas, tá? Nós moramos na cidade de Caxias, 700 mil pessoas, então imagina a quantidade de pessoas que Moisés tirou do Egito com o auxílio de Arão e a liderança de Miriam com as mulheres. Miriam tinha aproximadamente 80 anos, quando Moisés colocou a vara no mar e abriu o mar vermelho, né? Todas nós de crianças, eu tenho 48, então naquela época tinha sempre
na época da Páscoa, tinha sempre o filme de Moisés abrindo o Mar Vermelho, essa história nós conhecemos. Mas Miriam, ela liderava as mulheres e elas passaram o Mar Vermelho com tamborins, flautas e louvores ao Senhor. De novo, nós estamos vendo aqui a importância de louvar e engrandecer o nome do Senhor, né? E então, essa mulher, ela foi ousada, ela teve intrepidez, de novo, eu vou colocar numa situação onde a maioria dos homens é que estavam ali governando. Moisés era o governo daquele povo nesse momento, né? Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo, depois isso foi dividido, Moisés conseguiu dividir em lideranças, mas Miriam estava ali todo o tempo com ele, né, sempre participando de tudo isso. E talvez aí que ela tenha se perdido, amados, porque aqui em Êxodo 15, nós vamos ver. Desculpa, Êxodo 15 é quando eles passam o Mar Vermelho, né? Eu quero ler Êxodo 15, 21 com você, que é uma referência bíblica, e diz assim: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Isso está em Êxodo 15, 21, onde Miriam está glorificando a Deus por estar sendo livre de uma escravidão, de anos de escravidão, né? Um povo sábio, um povo do Senhor, um povo abençoado, mas de novo, queridas, de novo, porque o povo de Deus estava necessitando de uma libertação, porque ele estava saindo do propósito do Senhor, se afastando do ensino do Senhor, se afastando daquilo que Deus deu para eles viverem, que é o que acontece conosco. Nós temos um grande benefício, que é o benefício da Bíblia, que eles não tinham. Eles tinham ensinamento de pais para filhos, de geração em geração, e nós temos a Bíblia. Mesmo que os nossos pais não tenham sido cristãos, nós temos um manual de vida, e ele nos ensina a viver conforme o querer do Senhor. Porque Deus é autoritário, porque Deus precisa de leis? Não. Porque ele precisa cuidar para que nós não nos corrompamos e para que nós não venhamos a nos perder daquilo que ele determinou sobre as nossas vidas, que é muito maior e melhor do que nós podemos imaginar. Mas muitas vezes na prepotência humana pensa-se que Deus não sabe o que pode fazer, o que tem que fazer, e que nós é que sabemos, nós que decidimos, nós é que determinamos o que vai acontecer sobre a nossa vida, e nós não temos esse direito, amados, nós não temos esse direito. Nós somos criaturas do Senhor. Quando aceitamos Jesus Cristo, viramos suas filhas amadas, queridas, e ele vem começando a alinhar a nossa vida ao querer e aos sonhos e projetos dele, né? Então, nós precisamos entender isso. Depois, nós vamos lá para Números 12. Nós vamos lá para número 12. Em Números 12, nós vamos ver que Miriam e Arão também se rebelaram. Eles tiveram uma posição errada, uma autoridade errada. Miriam, o nome Miriam, ele significa soberana ou rebelião. E infelizmente ela teve uma atitude de rebelião junto com Arão. Então, aqui em Números 12, nós vamos ler que Moisés, ele casou com uma mulher de uma outra origem, inclusive ela tinha uma cor diferente deles, né? Fala na palavra. E Arão e Miriam ficaram muito indignados, eles não concordaram com isso. E o que aconteceu? Eles acabaram falando mal de Moisés, eles acabaram se expondo a isso. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe que o nosso comportamento, o nosso falar, a nossa atitude, e nós precisamos ter santidade no pensar, no agir, né? E ali, então, ela foi acometida de lepra, e Arão pediu a Moisés, e é interessante essa passagem, eu vou ler para vocês, deixa eu só pegar aqui. É interessante como Deus responde essa colocação. Um minutinho mais. Aqui.
Em Números 12, diz que Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, tá? Porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E o Senhor, no versículo 4, diz assim: Vinde todos os três à tenda do encontro. E os três, Arão, Moisés e Miriam, foram à tenda encontrar-se com o Senhor. E o Senhor disse: Ouve, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profeta, eu, o Eterno, me faço conhecer a ele por meio de visões e falo com eles em sonho. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa. Com ele eu converso face a face claramente, não por enigmas ou parábolas, e a ele foi revelada a forma do Senhor. Por que ousaste falar contra o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor se inflamou contra eles, e o Senhor os deixou. Quando a nuvem do Senhor se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença de pele. E algumas versões falam da lepra. Então rogou Arão a Moisés: Meu Senhor, não queiras nos infligir a culpa do pecado que tivemos, a loucura de cometer e do qual somos culpados. Suplico que não seja ela como um aborto cuja carne já está quase toda consumida ao sair do ventre da sua mãe. Deus, orou ele, Moisés orou. Lhe dê a cura, eu te peço por misericórdia. E 7 dias depois, então, Miriam, nesse momento, Miriam foi retirada do lugar da onde eles estavam. 7 dias depois ela foi curada, ela pôde retornar a este lugar, né? E qual é a nossa compreensão disso tudo? Nós precisamos entender quem nós somos, como nós temos falado, nosso lugar, e que quando nós levantamos contra alguém, independente de quem seja, mas principalmente liderança, autoridade, e o nosso marido é autoridade, a pessoa que está na nossa liderança dentro da empresa onde trabalhamos, a pessoa que é responsável por nós, o professor, se você é aluna, né? Qualquer autoridade, mas qualquer autoridade que nós tenhamos sobre a nossa vida precisa ser honrada e precisa ser respeitada. Isso é uma lei do Senhor. A palavra diz em Timóteo que não existe lei constituída que não seja da autoridade do Senhor. Seja ruim ou seja boa, o Senhor permitiu. E nós não temos esse direito. Então, cuidado de quem você fala, cuida da tua postura, cuida quem você é. E se você não consegue, se isso é mais forte do que você, então que você esteja pedindo perdão ao Senhor e dizendo: Senhor, eu quero mudar. Eu quero uma transformação, eu não quero mais falar mal, eu não quero mais fazer fofoca, eu não quero mais criar rebelião, porque, amadas, tem mulheres que criam rebelião. Nós temos autoridade em muitas coisas, nós temos o dom de falar também, né? Nós temos o dom de administrar, já vimos em Provérbios 31, nós temos o dom de mandar em pessoas e daqui a pouco você está tomando um lugar que não é teu, mandando em quem não tem que mandar, porque você não concorda com o que o teu líder faz, você não concorda com o que o teu marido faz, você esconde talvez as coisas que os filhos fazem, porque não concorda com a posição do marido, isso tudo sobre nós traz maldição. Traz maldição sobre nós e sobre os nossos também. Então nós precisamos estar num lugar de santidade. A palavra diz: sede santo porque eu sou santo. E se o Senhor diz isso, é porque nós temos este lugar para alcançar na nossa mente, no nosso coração e nas nossas atitudes. Que nós possamos refletir qual é a parte de Miriam que nós queremos ser. A Miriam protetora, que nós temos isso em nós. A Miriam profetiza, podemos ter as duas com certeza, mas que nós não venhamos a escolher a Miriam rebelde, a Miriam que se levantou contra. E glórias ao Senhor pelo coração de Moisés, que perdoou. E glória se você também tiver esse coração perdoador de alguém que fez algo contra você, de que falou contra você, e que você possa ter maturidade e autoridade no Senhor para perdoar, ter uma mente sã,
ter uma postura sã. Deus tem falado muito a este tempo, amados, muito, 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 que as atitudes que nós temos hoje vão fazer o nosso futuro, vão fazer quem nós somos no futuro. Se hoje uma atitude tua foi mal tomada, foi mal decidida, não foi em oração, não foi em santidade, daqui a 3, 4, 5 anos, você vai precisar voltar a este lugar para ver qual foi a tua postura, e se a tua postura não for condizente, você pode estar jogando fora o teu futuro. Cuidado com as tuas atitudes. Que nós sejamos essa mulher sábia de provérbios, que nós sejamos essa mulher honrada, que nós não sejamos a boca maldita, que nós não sejamos a boca rixosa, amadas, que nós não sejamos aquela que destrói todos os lugares onde vai, fala mal, leva fofoca, leva contenda. E infelizmente nós sabemos que isso existe muito, mas não é o lugar que Deus preparou para nós, não é o lugar que Ele quer que nós estejamos. Ele quer que nós estejamos limpas, lavadas no sangue de Cristo, né? Virtuosas, como joias preciosas, bem-aventuradas, louvadas, sempre diante do Senhor com as vestes brancas. E é Ele que Ele espera. Mas todo tempo é tempo de arrependimento, em todo tempo é tempo de transformação, em todo tempo é tempo de estar glorificando ao Senhor pelas mudanças que Ele faz em nós. Que esse vídeo não seja mais um vídeo informativo, mas que seja um vídeo de transformação. E compartilhe, fique à vontade para compartilhar ele com quem você quiser. Se Deus tocou no teu coração, que outras pessoas possam ser tocadas também. Em nome de Jesus. Até a próxima. Amém.